Olá, meus amigos. Bom, como vocês já sabem, temos o nosso personagem Charlie James. Tem vários vídeos sobre ele aqui no canal. E o James, galera, todo mundo sabe, ele não bate bem da cabeça, né? Mas a loucura dele, ela começa a atingir níveis extremos. Porque assim, no começo da história, o James, ele é perturbado, né? Pelas lembranças de sua família que morreram. O filho e a esposa dele. Ele era um soldado do exército. Desde os 13 anos ele foi treinado pelo exército para se tornar um soldado. E aí ele passou pelo trauma de perder a esposa, né, o filho, em um acidente. Tem tudo aqui gravado, eu não vou explicar de novo. O fato é que o James, ele começa a ver a esposa dele e o filho constantemente. Ela fala com ele tudo. E ele começa, isso é coisa da cabeça dele. Ele começa a surtar, a enlouquecer, chegando ao ponto de ele tentar tirar a própria vida, galera. Em uma das cenas ele não aguenta a dor, porque ele fica se sentindo culpado. E aí ele não consegue lidar com isso, ele tenta se matar com a faca. E aí de repente, antes que ele possa fazer qualquer coisa, chega o amigo dele, né, William, que treinou, que participou com ele do exército, da época do exército, que eles eram jovens soldados. Então William chega e fala com ele: não faça isso, não se sinta culpado. Você não pode ficar se culpando. E o James ali naquele momento, você mostra como ele estava desesperado, que a mente dele estava torturando ele, a ponto de ele querer cometer suicídio, galera, né? E aí, daí pra frente a gente sabe que vai piorar mais ainda, porque o James, ele é um cara bom, galera. Ele não é um cara mau. Ele é um vilão na história, mas ele não é um cara mau. Porque o James, ele tem princípios. Ele não gosta de fazer maldade, mas ele passa por tanto trauma, tanto sofrimento, que ele começa a criar uma personalidade dentro dele, uma personalidade violenta. Pois ele, quase sempre, o subconsciente dele tem pensamentos violentos, pensamentos agressivos demais para um ser humano, algo selvagem. E ele começa a meio que mandar tudo isso para ignorar, tipo, ele simplesmente ignora. E aos poucos isso começa a criar uma personalidade dentro dele nova, uma versão violenta, sabe? Que ele simplesmente não quer fazer, essa personalidade vai lá e faz. E aí ele começa a surtar, galera. E o surto do James é bem pesado porque ele usa materiais de aço plástico. Aço plástico é a última tecnologia do mercado e basicamente é uma matéria que não existe. É a mistura de plástico com radiação, um produto nuclear, sabe, que faz mal para seres humanos. E aí o James, ele utiliza esses trajes, a luva dele, as roupas internas dele, as máscaras, tudo é feito de aço plástico. E aos poucos ele vai ficando com câncer, né, câncer de pele. E aí é por isso que ele fica com o rosto assim deformado, por causa do aço plástico também. Que ele passa por uma situação que a pele do rosto dele derrete, a máscara dele é danificada. E aí quando ele bota a máscara no rosto, o rosto fica exposto. E aí começa a derreter, aí fica a marca certinha pra você ver como o aço plástico ferra com o James, ele fica com câncer. E logo mais tarde esse câncer evolui e acaba matando ele. Mas no período de vida dele, ele começa a surtar de um jeito bem preocupante, galera. Porque essa personalidade do James, essa personalidade que ele violenta, de que ele tem esquizofrênica, ela começa a controlar ele, sabe? E sempre que o James começava a ser assombrado pelas memórias da esposa, do filho que morreram, né, naquele acidente, sempre que ele começa a ser assombrado, o James, ele meio que se retrai, ele se esconde dessas pessoas, dessas lembranças da esposa dele, do filho. Ele começa a surtar. E aí é que essa personalidade toma conta. Ela entra e começa a agir de forma violenta, sabe? E essa personalidade é perigosíssima porque é uma versão louca do James. Tanto que quando o James... O que acontece é o seguinte, digamos que o James, ele começa a ficar incomodado com a esposa, o filho dele o tempo todo atormentando ele. Ele só quer um pouco de paz. E aí quando ele começa a surtar, a quebrar, essa personalidade entra. E essa personalidade violenta, meio psicopata, ela começa a matar inocentes, matar pessoas em geral e agir de maneira doentia. O James uma vez acorda, após um surto desses, né? E ele percebe que ele está dentro de um tipo de... um quarto, mas com várias caveiras, vários crânios. E ele percebe que essas pessoas foi ele mesmo que matou, mas ele não se lembra de nada disso. E aí ele percebe que a própria mente dele ou ele tá ficando maluco, ou então ele tá fazendo coisas horríveis e não tem controle sobre isso. Então,
você vê que o James ele sente essa culpa, mas ele não tá querendo cometer crime nem matar ninguém. Tanto que várias cenas ele chora. Logo após acordar, recobrar a consciência, ele chora quando vê que ele cometeu crimes, ele surtou. E aqui nós temos outra cena muito bacana. Para vocês verem um pouco como a mente do James funciona. Nessa cena é descrito que ele acorda, né? E em um quarto assim com várias caveiras e esqueletos. Tipo, tem umas 7 assim, organizadas de maneira como se fosse um ritual. E o James ele não entende nada daquilo. E ele começa a surtar quando ele percebe que ele mesmo estava fazendo aquilo e não se lembra. Que a mente dele meio que tem uma personalidade rodando por detrás disso. Que ele sempre que ele perde o controle, que ele surta, que ele começa a quebrar, essa personalidade entra. Então, esse é o poder da insanidade do James, o quanto ele é maluco. E é isso que explica por que ele não é mal. Ele é um vilão, sim, ele faz coisas horríveis. Mas ele não é mal. Ele é só um homem atormentado por memórias e que começa a perder o controle da própria cabeça, entendeu? E cria mais de uma personalidade. E esse lance de dupla personalidade é bem interessante, porque a pessoa meio que é duas pessoas em um corpo só. Então os dois têm seus mundos e suas opiniões e suas diversidades. Isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Tem muito conteúdo do James ainda pra vir. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre o corpo dele de aço plástico, sobre por que ele usa esses trajes, e sobre o câncer dele, sobre como ficou o rosto dele assim. Dá pra fazer vários vídeos aqui. Eu vou separar em partes, porque se eu fizer um só vai ficar muito longo, vai ficar coisa de 1 hora. Então é isso aí. Vou fazer mais alguns aqui e postar.